Saudações, pessoal, beleza? Acessibilidade no transporte público coletivo. Você está cansado de ser humilhado pela falta de acessibilidade no transporte público, nos ônibus, né? Principalmente no metrô da tua cidade? Hein? Está cansado de reclamar, postar em redes sociais e nunca dar em nada? Hein? Está cansado de ligar a televisão no jornal e ver sempre aquela mesma matéria do cadeirante reclamando do elevador do ônibus que não funciona? Hein? Gente, eu também já passei por isso, e muitas vezes, incontáveis vezes. Mas hoje eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz para combater esse tipo de situação, para você ter algum tipo de resposta efetiva e até mesmo reparar o dano, o constrangimento, a humilhação que você sofreu. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Porque eu vou explicar para vocês aí quais providências são possíveis aí de serem tomadas, tá joia? Quem não me conhece, meu nome é Thiago Elton, eu sou advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência e famílias, tá certo? Se você não está inscrito aqui no canal, se você está pelo YouTube, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, comenta, participa junto conosco aqui, porque quanto mais gente chega, mais pessoas ficam sabendo e por dentro aí de seus direitos. Tá certo? Vamos lá então, galera, veja bem. Muitos aí, né, nos procuram querendo tomar alguma providência, né? E às vezes a pessoa ela até passou por um constrangimento real, tá? Dentro ali da situação, né, envolvendo o transporte público coletivo, mas ela não tem provas do ocorrido, né? Ela passou por uma humilhação ali, cansada, esperando o ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, para a faculdade. Essa pessoa está ali, chegou, deu sinal, é aquele desafio, né? Você precisa primeiro que o ônibus tenha, né, a adaptação, um elevador que seja, uma plataforma elevatória. Aí você tem que torcer para o equipamento estar funcionando, né? Vencido isso, você tem que torcer para o camarada saber operar aquele equipamento, né? E por aí vai. Você tem que lidar com os olhares das pessoas que muitas das vezes não têm paciência para lidar com a pessoa com deficiência, né? Acha que você não tem horário para chegar ao trabalho, que você não tem família em casa te esperando, né? O pessoal esquece que nós, pessoas com deficiência, temos uma vida normal como qualquer outro cidadão, né? E precisamos usar os bens e serviços da cidade que têm que ser acessíveis a todos nós, tá certo? Acontece que algumas pessoas até tentam correr atrás, sabe? E acabam até perdendo, muitas das vezes, judicialmente, inclusive, tá? Uma eventual ação judicial, uma eventual providência, né? Contra as empresas de ônibus, contra os responsáveis, tá? Por quê? Porque não soube produzir provas da maneira correta, tá bom, pessoal? Então eu vou explicar aqui para vocês, porque existem alguns elementos que caracterizam o chamado dano moral por falta de acessibilidade no transporte público coletivo, tá bom? Então, se liga nessa, pessoal, olha só. Toda vez que um ônibus ele falha ali, né, por exemplo, no elevador, na plataforma elevatória, né? Ou aquele ônibus sequer ele tem algum tipo de adaptação, não é um ônibus acessível, são duas coisas diferentes, né? O ônibus acessível do ônibus adaptado. O que a gente tem na maior parte do Brasil é a porcaria do ônibus adaptado, né? É o famoso chassi de caminhão adaptado com aqueles elevadores altos que muitas das vezes não funcionam e vivem dando problema, né? Eu que o diga porque já passei esse tipo de humilhação inúmeras vezes, tá? Mas toda vez que o equipamento ele falha e a pessoa com deficiência não consegue embarcar e desembarcar com dignidade, como qualquer outro cidadão com a sua máxima autonomia, existe ali uma falha direta na prestação do serviço público, tá? E isso é o primeiro elemento central para poder caracterizar aí eventuais danos morais, por exemplo, porque nós estamos falando de uma violação do direito à acessibilidade, ou seja, algo que viola diretamente a honra, a dignidade da pessoa com deficiência, daquele cidadão, tá bom? E, é claro, temos que demonstrar também que não se trata de um fato isolado, ou seja, que não é uma situação, digamos, atípica, tá? Mas que aquilo acontece com frequência, tá bom? E aí, galera, eu estou dizendo aqui para vocês com propriedade, tá? Com experiência de causa.
por inúmeros processos que já trabalhamos e também pelo estudo detalhado que eu fiz aqui na jurisprudência, ou seja, estudei decisões que aconteceram em diversos tribunais espalhados pelo país e selecionei elementos probatórios, ou seja, tipos de prova que são necessários e muitas das vezes acontece até um padrão nesse tipo de prova, tá? Para que seja caracterizado esse dano e aí sim que haja a condenação dos responsáveis, tá? Tanto das empresas de ônibus, que são as responsáveis aí direto, né, pela execução do serviço, quanto pelos entes fiscalizatórios, que também respondem pela omissão no direito à acessibilidade, tá? Eu vou explicar já já para vocês, para ficar claro aqui. Veja bem, pessoal, a primeira coisa, né, que nós temos que entender aí na hora de produzir essas provas é quais informações você tem que registrar, que você tem que documentar, porque é importante mostrar que aquilo ali não acontece uma vez ou outra, né, mas que aquilo acontece com frequência, tá certo? Porque a verdade é essa, é o que as pessoas com deficiência passam aí fora, a não ser que você seja uma pessoa com deficiência que sai uma vez na vida, outra na morte. Tá? Mas pessoas com deficiência que têm uma vida ativa, que saem para trabalhar, que encaram a luta aí fora, tá? Que dependem do transporte público coletivo, como eu precisei por muito tempo na minha vida, gente, as humilhações são frequentes, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, dados do veículo. Gente, tem que anotar na hora, placa, número do veículo, tem um número, tem um código, né, de cada veículo, cada ônibus. Nome do motorista, pega o nome do camarada, pega a data, a hora, o local que aconteceu aquilo ali, o endereço direitinho, anota tudo, registra tudo, tá? Documenta isso tudo. Inclusive, todos esses dados, faça constar, se possível, em um boletim de ocorrência junto à autoridade policial. A autoridade policial ela tem que se deslocar, porque tem pessoa com deficiência envolvida, então ela tem que se deslocar. Se não deslocar, mesmo que seja em momento posterior, faça esse registro com todos esses dados preferencialmente, tá? Placa, número, nome do motorista, data, hora, local, registra tudo isso. Se possível, pegue também testemunhas no local. Isso mesmo, alguém que está passando ali na hora, não seu acompanhante, tá, pessoal? Mas alguém que está ali, um passageiro, alguém que se sensibilizou com aquela situação de constrangimento, de humilhação que você está sofrendo, pega o nome, pede o endereço, pega o RG, pede o telefone, o WhatsApp, pede o e-mail dessa pessoa, peça todos os dados, fala para ela, olha, eu quero tomar as providências porque eu estou cansado, eu passo por isso direto aqui na minha vida, tá? Eu tô cansado. Você, mãe, deixa claro, eu tô cansado. Eu levo meu filho para a escola, eu levo meu filho para o tratamento, eu levo meu filho para baixo, para cima e fico passando essa humilhação. Então, eu preciso de uma testemunha. Você me ajuda? Pede para as pessoas os dados, tá? E anote todos esses dados. Se possível, faça constar, inclusive, essas testemunhas no boletim de ocorrência, tá bom? Outro passo importante, gente, faça o registro dessa reclamação junto à empresa responsável, tá? Normalmente, às vezes, existe até um consórcio aí de empresas, né, que respondem ali, que executam aquele serviço público de transporte coletivo. Então, tenta registrar, nem que seja por mandando e-mail para eles, procurando o setor de ouvidoria, tenta registrar junto à empresa. A primeira coisa que você tem que fazer, tenta registrar, tá? Documenta isso. Sem prejuízo, reclama também aí junto à ouvidoria do ente fiscalizador. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, temos a BH Trans no transporte público municipal, né? Se for o interestadual, se for o intermunicipal, nós temos o DER. Então, vai lá e registra no próprio site, faz um registro lá na ouvidoria, tá bom? Então, você está lá em Contagem, por exemplo, município vizinho aqui, vai lá na Transcom e registra, tá bom? Procura aí na tua cidade, qualquer lugar do Brasil, quem é o responsável pela fiscalização, tá? Na dúvida, vai lá na tua prefeitura e registre se é o transporte público municipal, tá bom? Mas documenta isso, por quê? Porque você está documentando aquela reclamação tanto em face, né, de quem executa o serviço, quanto em face de quem tem o dever de fiscalizar a execução daquele serviço. Nós vamos cercar dos dois lados, tá certo? Tire fotos, faça vídeos, tá bom, pessoal? Faz uma live, arranca o telefone do bolso, faz uma live, ó, gente, tô aqui no lugar tal, na hora tal, hoje é dia tal, tô cansado, isso aqui acontece outro dia, e registra, tá bom? Você vai montar um dossiê, você vai montar uma pastinha preta. Quem já é inscrito aqui do canal, já sabe que eu já ensino já há algum tempo, pessoa com deficiência, mãe de pessoa com deficiência, gente, vocês têm que ter uma pastinha preta, tá? Um dossiê mostrando, provando que aquela situação ela se repete. Tiago, eu vou fazer isso todas as vezes? Sim, você vai fazer isso todas as vezes, até porque, né,
direto você pega aquele mesmo ônibus, você faz aquele mesmo trajeto para poder sair da tua casa para ir para o teu trabalho, para ir para a tua escola, para ir para a tua faculdade, para visitar tua namorada, enfim, né? Você precisa daquele serviço funcionando. Então, se documente quantas vezes for necessário. Por quê? Porque na hora que você chega diante de uma autoridade pública, diante do Ministério Público, ou, por exemplo, diante do Poder Judiciário, na hora de mover uma ação, gente, você vai mostrar que aquilo ali não é um fato isolado. Você já tentou resolver várias vezes, registrando reclamações junto às autoridades competentes, autoridades fiscalizatórias, e nada aconteceu. Isso faz com que aquele sofrimento de um dia ultrapasse a famosa linha do mero aborrecimento e configure um dano moral, tá bom? Eu não estou incentivando aqui a judicialização, nada disso, mas estou deixando claro para as pessoas com deficiência e famílias que é possível sim tomar as providências, porque no Brasil, gente, às vezes as coisas só funcionam quando doem no bolso, tá? E aqui responde todo mundo, responde a empresa, o consórcio responsável pelo serviço, tá? Responde o ente fiscalizador, tá bom? E responde o ente público aí, o município, que seja o estado, tá? Tem que colocar todo mundo no bolo, eu falo isso, tem que colocar todo mundo como réu no processo, tá certo? E aí você pode representar junto ao Ministério Público, se não quiser mover uma ação privada, o Ministério Público ele tem o dever de zelar pelos direitos da pessoa com deficiência, zelar pelo que está escrito na nossa Lei Brasileira de Inclusão, na nossa LBI, né? E ali está garantido o direito à acessibilidade no transporte público coletivo. Então, o Ministério Público tem que tomar as ações, as medidas que forem necessárias. Sem prejuízo, se quiser mover uma ação judicial por danos morais, você terá as provas nas mãos, tá? Para poder mover essa ação. Essas provas é só para poder comprovar que o dano existiu, porque nesse caso não vai se discutir nem culpa. A gente trata o que o direito chama de responsabilidade objetiva. Eu mostrei aqui que existe aquele nexo causal, aquela situação que gerou constrangimento, que gerou humilhação, e mostrei que o dano ele é patente, o dano existe porque não é uma nem outra vez, né? Aquilo acontece com frequência. Então está comprovado, você pode manejar sim uma ação judicial, tá joia? Mas o ideal é que procure sempre a orientação jurídica especializada, gente que entenda dos direitos das pessoas com deficiência, para te defender e aí sim fazer doer no bolso dessas empresas, tá bom? Porque isso é necessário fazer acontecer. A gente não pode se calar, tá bom, pessoal? Olha, se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um artigo completo aqui no meu blog, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui de quem está no YouTube, tá joia? A descrição está aqui para vocês, o link, tá? Com o artigo completo explicando quais as providências, quais são as provas, como é que faz para produzir direitinho para vocês, tá certo? Por favor, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque aqui a gente fala tudo sobre os direitos das pessoas com deficiência e famílias. Vamos nessa e até a próxima!